próximo grupo, depois da guerra, são os evangelicais. A pregação ela vai começar a ganhar forma, ela vai começar a crescer mais propriamente dito. Agora a gente já tem o rádio, a gente já tem a TV, ainda que somente em alguns lares, mas a pregação ela vai crescer de uma tal maneira, vão ser pregados em estádios, nas ruas, movimentos evangelísticos. Esses evangelicais eles vão falar que a igreja não tem que somente pregar a Deus na igreja e se preocupar com as coisas da igreja, mas tem que se preocupar com causas sociais. E aquele mundo do pós-guerra, saindo daquela crise, a igreja ela chega com o braço de Deus, mas ela chega também com um braço social, de amparar aquela sociedade. E um desses nomes foi Billy Graham, pastor Martin Luther King, que eles pregaram que Deus ele é poderoso para reverter situações, mas em contrapartida, a igreja ela vem e começa a se envolver na sociedade para trazer essa sociedade de volta. Aí começam os movimentos sociais das igrejas, grandes avivamentos. Billy Graham que prega para 200 milhões de pessoas, 3 milhões de pessoas se convertem a Cristo por suas pregações no rádio, na TV, nos estádios. E vai voltar nesse tempo, por causa do movimento fundamentalista, as universidades bíblicas. Aí a gente tem a foto de Billy Graham e alguns pastores orando pela nação americana. Aqui ele pregando para as multidões. 200 milhões de pessoas ouviram o Evangelho. 3 milhões de pessoas se converteram a Cristo por causa das pregações desse homem, por causa da vida desse homem, que decidiu andar no propósito para o qual ele foi chamado. Aqui mais das pregações dele nos estádios, para as multidões. Porque a pregação na TV, a pregação começa a entrar nos lares. Agora a pessoa não tem que sair de casa para ouvir uma pregação. Ela liga a TV dela, ela liga o rádio, ela está ouvindo uma pregação. Pessoas sendo impactadas de qualquer maneira, o evangelho está chegando. Chega ligando um aparelho sonoro em casa, uma TV em casa, ou indo a um estádio, ou indo numa igreja, mais a pregação de rua. Então o evangelho está se expandindo. E surgem periódicos agora. Se antes a gente tinha revistas científicas que tentavam desconstruir a Bíblia, agora a gente tem revistas teológicas que trazem os fundamentos da fé bíblica. A gente tem o Christianity Today, que vai trazer as origens, os fundamentos da fé cristã, para todo mundo ler. Isso aqui era dado de graça nos jornaleiros da época. Você ia comprar um jornal, tinha um periódico cristão que eles te davam. E o evangelho vai chegando a todo mundo. Então o evangelho ele chega pelas pregações ao ar livre, nos estádios, nas igrejas, no rádio, na TV, na sua compra do jornal você ganha um periódico. Já estão sendo divulgadas as escolas bíblicas dominicais, começam a surgir os seminários bíblicos. Aqui mais uma edição do Christianity Today. Pastor, tem como botar a outra palestra? É porque essa aqui terminou. Vai aparecer aqui? Pô, negócio chique aqui, hein, gente? Caraca. Essa aí. Então surge agora universidades que dão seminário. Hoje a gente vê muito falar de Oxford, Harvard. Todas essas universidades, elas foram fundadas por pastores. Pastores foram seus primeiros reitores, com a necessidade de reavivar as nações, reavivar a Inglaterra, reavivar os Estados Unidos. Então surge o seminário Trinity, o seminário Fuller, são faculdades que dão diploma de nível superior para os seminaristas. O seminário do Texas, faculdades destinadas a formar teólogos, pastores, a ensinar uma vida de devoção. Não é somente um nível acadêmico com respeito à Bíblia, mas como o nome diz, é seminário, é mergulhar de corpo, alma e espírito, não somente ter o conhecimento teórico das Escrituras. Aqui a gente vê a integração, nesse movimento evangelical, a integração da fé e das causas sociais. O pastor Martin Luther King, que ele, enquanto pregava o evangelho, ele também levantava causas sociais. A TV e o rádio são usados para pregar o evangelho. Aqui a gente tem uma imagem de uma TV reproduzindo
a pregação de Billy Graham. Ou seja, a pessoa até em casa, no sofá de casa, ligava sua TV e tinha uma pregação. E hoje, a gente abre o Instagram, tem uma pregação, abre o YouTube, tem uma pregação, liga a TV, tem uma pregação. Claro que a gente tem que filtrar o que a gente vai ouvir, mas a palavra ela está chegando de alguma forma. E por causa desse movimento evangelicalismo, líderes cristãos, protestantes do mundo todo, eles vão se reunir em Lausanne e vão firmar o Pacto de Lausanne. E um desses que reafirmaram esse pacto foi também Billy Graham, que é um compromisso sobre a fé, a política, a sociedade, a Bíblia, a teologia, como a igreja agora moderna tem que se comportar diante dessas situações. Esse congresso aconteceu em 1974. E todos os líderes evangélicos, protestantes da época, até alguns teólogos liberais foram nesse congresso e reafirmaram esse pacto. Estou vendo aqui, ó, em Lausanne, na Suíça. E fica definido nesse congresso de Lausanne que a igreja agora ela vai se expandir para fora das suas paredes. Ela vai se envolver com a sociedade, ela vai ser uma voz relevante nessa sociedade, ela vai trazer o que ela pensa para fora da igreja e tentar impactar a sociedade de alguma forma.